O cenário de Santos pode mudar nos próximos anos. A construção de novos arranha-céus, como os que são vistos com certa frequência em diversos bairros, está com os dias contados. A atualização de uma portaria da Aeronáutica em outubro do ano passado determina que os prédios tenham no máximo 49 metros de altura, o equivalente a 15 andares. Sobre o assunto, eu converso agora com o arquiteto da Prefeitura, José Carriço. Boa noite, obrigada pela presença. Fala pra gente, qual o objetivo da Aeronáutica com a mudança dessa portaria? Boa noite, agradeço a oportunidade aqui de estar esclarecendo um assunto tão importante e, de certa forma, polêmico. O objetivo da Aeronáutica foi uniformizar para todos os aeroportos brasileiros, né, algumas normas de segurança de um tratado internacional, do qual o Brasil é signatário, e um desses aeroportos é a base aérea de Santos. E quais são os bairros que precisam ser preservados nessa nova portaria, nessa nova legislação? Na verdade, nós já tínhamos uma restrição que abrangia todo o município de Santos, assim como o de Guarujá, e com essa portaria, essa restrição foi ampliada, né? Nós tínhamos uma área mais próxima da base aérea, formato, grosso modo, de um campo, de um estádio de futebol, né, que antes a altura permitida para construções era de no máximo 75 metros e agora essa altura baixou para 45 metros. Né? Imagine um plano com o formato de um estádio de futebol. A partir desse plano você tem uma forma meio cônica, né, em rampa, que sobe até 124 metros, né? E nesse trecho os prédios podem ser construídos com alturas maiores, né, entre os 49 metros e os 124 metros. Né? Daí em diante você tem um outro plano com essa altura de 124 metros, até uma distância muito maior, que aí já transcende a área da cidade, e que você pode ter liberdade para construir com maior altura. Né? Mas realmente você já está fora da cidade e não há muita significância nessa informação. Né? Agora, falando especificamente nos bairros, a Zona Noroeste, então, seria uma alternativa para construções maiores ou ainda há outras questões que impossibilitam a verticalização daquela região? Perfeito. Tanto a Zona Noroeste como os bairros mais a oeste da Orla de Santos, né? José Menino, Pompeia e grande parte do Marapé, eles são os que têm menor nível de restrição. Né? Na verdade, essa altura dos 124 metros, ela livra a maior parte dessa área dessa restrição e acaba que a altura que limita é uma altura que não se cogita construir prédio em Santos, porque equivaleria a 50 andares. Né? No entanto, de uma linha imaginária aí, que vai mais ou menos do Valongo, passando pelo Campo Grande até Gonzaga, por aí, você vai ter um acréscimo da restrição. Primeiro esse trecho em rampa, né, que vai de 124 a 49 metros, e depois o trecho plano, né, todo homogêneo com 49 metros. E essa mudança que foi publicada em outubro do ano passado, né, vigorada em outubro do ano passado, afeta de que forma a construção civil aqui da região? Olha, na verdade, nós estamos falando principalmente no caso de Santos, né, porque também Guarujá, principalmente Vicente Carvalho, é bastante afetado, mas Santos, onde o mercado imobiliário é muito mais ativo, com certeza vai ter um impacto. Né? Nós estamos num momento em que a atividade imobiliária está com o pé no freio, assim como toda a economia. No entanto, quando ela se recuperar, ela vai sentir essa restrição, porque numa cidade consolidada como a nossa, a verticalização é a única opção para você ter algum rendimento em termos de produção habitacional, principalmente. Né? E, às vezes, uma restrição elevada pode encarecer mais ainda as unidades habitacionais que são lançadas.
Agora, vale lembrar também que as construções, os prédios que já têm mais de 15 andares, mais de 49 metros, não vão ser mexidos, não é isso? Não são afetadas, e ao redor delas você tem uma área que é chamada área de sombra, né? Dentro da qual você pode ter edifícios um pouco mais baixos do que o edifício que extrapola a altura permitida, né? No entanto, é uma análise ponto a ponto, caso a caso, pela aeronáutica, né? Sim, agora qual órgão que é responsável por essa fiscalização? A Prefeitura, em conjunto com a Aeronáutica? A Prefeitura, já anteriormente a essa portaria, né, com a vigência da portaria anterior, ela não licenciava nenhum edifício que extrapolasse a altura permitida pela Aeronáutica. E a própria Aeronáutica, ela participa do processo de licenciamento, porque sem a anuência da Aeronáutica, a Prefeitura não dá a licença, né? Agora, a fiscalização de obras é realizada pela Prefeitura, a Prefeitura que está na linha de frente, atuando no dia a dia da cidade, né? Mas essa é uma questão assim tão importante, de tanto impacto, que dificilmente alguém vai infringir tendo uma licença para construir mais baixo, né? Sim, agora com toda essa mudança, de que forma que isso interfere na lei de uso e ocupação do solo? Isso interfere de uma forma muito importante, né? Porque nós estamos fazendo no âmbito da Prefeitura, né, primeiramente, mas depois nós vamos discutir com a sociedade como um todo a revisão da lei de uso e ocupação do solo, e uma das estratégias fundamentais era utilizar o futuro traçado do VLT, né, os eixos do VLT, não só dessa etapa que está em construção, mas a etapa prevista até o centro da cidade, para concentrar a verticalização, né? Isso parte de uma crítica que nós temos uma paisagem hoje muito ruim em termos de qualidade, né? Porque a verticalização, sobretudo na zona leste da cidade, ela é muito dispersa, né? E a gente pretendia transitar para um modelo mais concentrado de verticalização ao longo dos eixos do VLT. E acoplado a essa estratégia vem uma outra estratégia, né, no sentido de produzir uma tipologia de edifícios mais acessível do ponto de vista econômico, né, para você conseguir fixar na cidade famílias com renda média e baixa, né. Com a queda do rendimento dos terrenos, em função desta portaria, né, conseguir produzir unidades com baixo custo como a gente desejava e como a gente estava simulando através dos nossos estudos, se torna um desafio ainda mais difícil de ser vencido, mas nós estamos nesse momento voltados para fazer novas contas e tentar superar esse desafio. É isso aí, muito obrigada pelas suas informações, José. Agradeço. Um professor foi preso após ser acusado de cometer injúria racial contra um estudante dentro de uma escola municipal em Praia Grande. Foi ontem no bairro da Aviação. A vítima de 12 anos disse à polícia que ofensas como "é impossível enxergá-lo no escuro" aconteciam há semanas. O jovem gravou as injúrias pelo celular e procurou a polícia. Autuado em flagrante, o educador pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande disse que uma comissão interna da Secretaria de Educação vai apurar o caso. Uma jovem morreu ontem vítima de uma bala perdida em São Vicente. O crime aconteceu pouco antes das 11 da noite de ontem, na Rua Japão, no Parque Bitaru, em São Vicente. A vítima voltava a pé da escola onde estudava. Driele Aparecida de Jesus, de 21 anos, estava acompanhada de um amigo. Eles foram surpreendidos por um assalto que acontecia a alguns metros de distância. Foi quando os bandidos começaram a atirar. Uma bala perdida atingiu o abdômen da jovem. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal de São Vicente, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no primeiro DP da cidade. Por enquanto, ninguém foi preso. Ainda em São Vicente, um menor de idade foi morto nesta madrugada por um policial militar depois de tentar roubar o carro dele. O crime aconteceu na Vila Margarida. O veículo do policial foi atingido pelo menos 8 vezes no vidro da frente. Outros 2 menores foram detidos após procurarem atendimento no hospital municipal. A ocorrência foi registrada na delegacia sede de São Vicente.
A polícia ainda procura um quarto suspeito que conseguiu fugir e investiga se o caso tem ligação com a morte da jovem vítima de bala perdida. A hospedaria dos imigrantes na Vila Matias, em Santos, apesar do nome, nunca recebeu trabalhadores estrangeiros, mas já serviu para armazenar café e até foi um entreposto de banana. Hoje, a vizinhança reclama que o imóvel se transformou em abrigo para usuários de drogas, moradores de rua e depósito de entulho. Um imóvel literalmente caindo aos pedaços. O teto já não existe há anos. Portas e janelas também não. As paredes estão ruindo. Nem parece um imóvel histórico, a conhecida hospedaria dos imigrantes. Os moradores reclamam que a casa está abandonada. Um espaço tão grande que pode estar sendo utilizado para uma benfeitoria para todos e não seria a melhor coisa que seria feito aqui para nós, né? Do jeito que está isso aqui quando é de noite, isso aqui para você andar aqui não anda. Os moradores de rua continuam usando aí, tem ponto de droga. Nas calçadas, o entulho se acumula. A preocupação é com o mosquito da dengue. Em janeiro do ano passado, a prefeitura anunciou o edital de licitação para contratar a empresa que reformaria o local. O objetivo é que se torne a nova sede da FATEC, mas o projeto não saiu do papel. Só foram colocadas vigas para escorar as paredes. Fecharam aqui agora, começaram, mas também não vi obra, não vi nada. O Centro Paula Souza, responsável pelas FATECs e ETECs, informou por meio de nota que o processo para restauro da hospedaria dos imigrantes está em fase final de ajustes técnicos. Disse ainda que se trata de um projeto de grande complexidade por ser um imóvel histórico. Informou também que o orçamento ainda será definido e que o prazo para a conclusão das obras é de 3 anos depois de iniciadas. Artistas da região se reuniram na Praça dos Andradas, no centro de Santos, para comemorar a decisão do governo do estado de manter a Cadeia Velha como um centro cultural. Eu conversei com os artistas e o que eles querem agora é uma audiência pública para discutir a programação do patrimônio histórico, previsto para reabrir em junho deste ano. O festival Quem Pagou Leva foi uma comemoração. Artistas da região celebraram por meio da arte a decisão de que a Cadeia Velha no centro da cidade voltará a ser um centro cultural e não um museu como estava previsto. A gente quer que ela retorne como um centro cultural, algo que já foi feito, o compromisso público da Secretaria de Estado da Cultura, da Prefeitura, que ela vai ser um centro de artes integradas. Então a gente quer chamar a atenção para uma audiência pública com a Poieses, que é a OS que vai gerir a programação daqui, com a Prefeitura e com o Governo do Estado, para que a gente possa juntos, a classe artística, a população, fazer a programação, fazer esse espaço ter vida novamente. Mas mesmo com a celebração, o nome Quem Pagou Leva é uma forma de repúdio à Secretaria de Cultura da cidade. O nosso secretário de Cultura, Fábio Nunes, deu uma declaração infeliz a um jornal há um tempo atrás, quando estava ainda na discussão de que seria um museu, outros que seria um centro cultural de artes integradas. Aí ele, numa declaração que a gente considera um tanto quanto inadequada, infeliz, ele falou que quem pagava levava a administração da cadeia. Só que a gente entende que a população já pagou, foram 7 milhões investidos nessa obra, que ainda não tem uma destinação clara por parte do Estado. Então é isso que a gente quer discutir. Qual a utilização dessa verba? Foram 7 milhões investidos em quê? O prédio está sendo reformado para atender como a população santista. Exposição de fotografia, peças teatrais, dança e venda de artesanatos, além da comercialização de bebidas, que neste caso tem um objetivo especial. A gente decidiu fazer um bar para reverter essa venda para a revitalização da própria praça que a gente está ocupando, porque é um ponto que a gente já vem utilizando já com alguns eventos culturais aqui, e com a abertura da Cadeia Velha a gente pretende estar cada vez mais ocupando essa praça, então a gente está revertendo essa venda para, enfim, revitalizar ela tanto na limpeza quanto com novos equipamentos de mobiliário urbano, ideias que possam estar surgindo para a gente estar melhorando o ambiente da praça. É muito importante que a gente mantenha esse espaço para a cidade e ativo, se relacionando com a cidade e com esse espaço que já é muito agitado de cultura. Nós acreditamos no potencial das artes integradas e a participação de todos é de fundamental importância para o engrandecimento da cultura local. Por meio de nota, a Prefeitura disse que apoia as manifestações culturais e os artistas e explicou a declaração do secretário Fábio Nunes para o jornal A Tribuna em janeiro deste ano. Ele afirmou, abre aspas, não vejo um museu ocupando a cadeia. É um equipamento grande, interativo. Fazer cultura pede criatividade, mas também realismo.
quem pagará a conta? Quem pagar é quem dará o tom do uso da cadeia velha. Fecha aspas. A forma de gestão do espaço público ainda será definida pelo governo do estado, em parceria com a Secretaria de Cultura de Santos. E a Prefeitura de Cubatão vai manter o prédio do Teatro Municipal como um equipamento da Secretaria de Cultura. A decisão veio depois de um pedido da comunidade artística. Depois de muita polêmica, a Prefeitura de Cubatão desistiu de transformar o Teatro Municipal em policlínica. A ideia era que o prédio, hoje desativado, fizesse parte do projeto Quarteirão da Saúde. Essa mudança surgiu após o apelo da classe artística, entre eles o fundador e diretor do Teatro Caos, Lourimar Vieira. Vocês desde o início foram contra essa ideia de policlínica? Sim, desde o começo eu não fui favorável, não só eu como os artistas em geral não queriam que fosse policlínica. Acho que tem tanto espaço na cidade que é possível ser ocupado como policlínica e as características desse prédio, no meu entendimento, não comporta uma policlínica e a estrutura física dele também acho que é inadequado e acho que foi uma decisão sensata do governo, da prefeita, de manter o teatro e não ser policlínica. Outro imprevisto contribuiu para a decisão. O Ministério da Saúde liberou uma verba de R$2,5 milhões para construir a policlínica. Porém, a estrutura do Teatro Municipal não se enquadra nos padrões exigidos pelo governo. Agora, um projeto de lei será encaminhado à Câmara de Cubatão para que uma entidade gerencie o espaço e ele funcione como equipamento cultural. Os vereadores aprovam esse projeto e há um chamamento público que aí as entidades interessadas pleiteiam o uso disso aqui por um tempo, né? A ideia é essa, que alguma entidade assuma isso aqui. O Teatro Municipal de Cubatão está em obras há quase 30 anos. Quem passa pelo local encontra vidros quebrados, muros pichados e lixo espalhado por todos os lados. As poltronas estão sujas, jogadas pelo chão e as fiações elétricas à mostra. Agora a gente vai fazer um esforço muito grande, a gente vai convocar a população, a gente vai convocar os artistas da região, gente de São Paulo, do Brasil inteiro, está mandando mensagens dizendo, olha, vamos se juntar e achar uma solução para esse teatro. Futebol. Depois de contratar Joel e Paulinho no começo do ano, o Santos apresentou hoje mais um reforço para o ataque. Trata-se do argentino Maxi Rolón. O jogador de 21 anos foi formado nas categorias de base do Barcelona. Ele fica no Peixe até o fim da temporada. O salário não foi revelado. O atleta foi recebido pelo capitão Ricardo Oliveira e o meio-campo Renato e vai utilizar a camisa 31. Por conta de questões documentais, Rolón só vai poder estrear pelo Alvinegro Praiano a partir da segunda fase do Campeonato Paulista. Na Justiça Brasileira, os conciliadores são os responsáveis por auxiliar as partes a encontrar uma solução aceitável para todos. A Universidade Santa Cecília tem um curso específico de extensão para essa área. As atividades começam na próxima semana. Ontem, os estudantes de Direito participaram de uma aula magna com 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Antes do início do curso, uma prévia do que os alunos vão aprender nos próximos 3 meses na capacitação para mediadores e conciliadores. A aula magna contou com a presença de desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dos princípios básicos da conciliação e da mediação é nós resolvermos os litígios. Porque resolver um processo é uma coisa muito simples. O difícil é resolver a crise de direito material que se instala. Diferentemente do que acontece quando se resolve um processo, normalmente as partes passam a se odiar, porque tem um ganhador e um perdedor. E quando se fala em conciliação, os dois ganharam e sobretudo, continuam mantendo um relacionamento. Então, são incomparáveis as vantagens da conciliação e a mediação em relação ao sentenciamento e à decisão judicial pura e simples. Eu sempre fui um entusiasta da mediação. Então, a cada vez que eu venho falar para pessoas interessadas na mediação, eu fico muito feliz. E parece que dentro de mim se renova uma energia, porque ensinar é sempre muito bom. Você poder transmitir a experiência, ainda que não seja muita, mas alguma experiência é sempre assim, gratificante para quem o faz. A
partir do dia 18 de março, entram em vigor as medidas do novo Código de Processo Civil, tema que também foi abordado pelos desembargadores. Ele traz uma outra visão da justiça, do processo. A finalidade dessa nova legislação é, assim, muito dinâmica para um tempo em que nós estamos vivendo. Essa é a segunda turma de mediadores e conciliadores da Universidade Santa Cecília. O curso tem como objetivo aprimorar as habilidades e técnicas dos profissionais. Nós, mais uma vez, renovamos a questão do projeto acadêmico, nós inovamos em algumas áreas, trouxemos os melhores professores que pudessem realmente ministrarem as aulas nas mais diversas disciplinas. E com isso nós tivemos inclusive o privilégio, que dificilmente nós temos essa condição, eu acredito assim, de numa aula magna nós contamos com 3 desembargadores. É um privilégio para a Universidade Santa Cecília dar seguimento ao curso de mediação e conciliação, uma vez que é um instrumento novo que visa solucionar de uma maneira muito mais célere todas as questões relativas a conflitos, a disputas. O curso é um complemento para os alunos de direito. A capacitação na mediação, que vai formar essas pessoas através de técnicas de poderem fazer realmente um bom trabalho junto aos Sejuscs. Esse curso, que é em parceria da Unisanta com o Tribunal de Justiça, é considerado o curso de mediação mais respeitado do país. Estão abertas as inscrições para vários cursos nas oficinas culturais em São Vicente. Que tal aprender o Eissá, a dança tradicional japonesa? Eu fui lá conferir. O Eissá teve origem na ilha de Okinawa, no Japão. A dança reverencia os antepassados e o cultivo da terra. O intenso som do tambor representa as batidas do coração. Os japoneses são bem simétricos, rigorosos na expressão corporal, na técnica. Eles gostam de tudo perfeitamente corrigido e efetuado. Então, a gente vai passar para eles essa técnica, essa cultura, essa maestria que eles têm, essa disciplina, né, que poucos países têm. A dança é para você comemorar alegremente. Mesmo no Japão, eles dançam para expressar a sua felicidade e seu sentimento. Então, é muito gostoso de fazer justamente por isso. Eu gostei do ritmo. Aí eu fui desenvolvendo e estou bem até hoje, graças a Deus. Para quem se interessou, além de fazer as aulas de graça nas oficinas culturais, ainda tem a chance de participar do grupo Gohayó Daiko, que se apresenta em todo o Brasil. Esta oficina é permanente, serão módulos de 4 meses e essa do Eissá vai até o mês de junho. Quando chegarmos no mês de junho, essas pessoas estarão aptas a fazerem parte do Gohayó Daiko e se apresentarem com um grupo nos festivais aí por todo o Brasil. Além das aulas de Eissá, a Prefeitura de São Vicente também abriu vagas para outros cursos. Oficinas de grafite, desenho, escultura com talheres, games, tecelagem e brinquedos educativos são algumas das opções. Nós estamos abrindo mais de 330 vagas para pessoas a partir dos 14 anos e até a idade que a pessoa tiver disponibilidade e vontade de participar do que nós estamos oferecendo. Qualquer pessoa pode participar. Só é necessário trazer comprovante de residência, uma cópia do RG, uma foto 3x4 e, se for menor de 18 anos, vir acompanhado do responsável. O endereço para inscrição é Rua Tenente Durval do Amaral, número 72, no Catiapuã, em horário comercial. Agora, uma última notícia antes da gente encerrar o jornal. A maioria do Supremo Tribunal Federal vota para anular a nomeação do novo ministro da Justiça.